Olá, bem-vindo à nossa videoaula. Nessa aula de hoje, vejamos como funciona o mercado de ações. Diferentes tipos e classes de ações são negociadas dentro da Bolsa de Valores. Conhecer bem as suas características, os direitos e deveres que essas oferem aos seus investidores é muito importante. Com relação à governança corporativa, com a criação do novo mercado em 2001, esse assunto passou a ser destaque, passou a ganhar muita importância, devido à preservação dos direitos e dos benefícios aos investidores minoritários que as boas práticas da governança proporcionam. Vamos ver agora os diferentes tipos de ações que são negociadas dentro da Bolsa de Valores. As primeiras a serem abordadas aqui são as ações do tipo ordinárias, mais conhecidas como ONs, ordinárias nominativas. Estas ações dão direito a voto, que é um dos grandes diferenciais que ela possui. No entanto, na maioria das vezes, eles não têm poder de veto. Imagine uma empresa onde existam 3 sócios e um deles discorde sobre alguma decisão dentro da Assembleia. Ao se unir com os acionistas minoritários, esse acionista pode passar a ter veto, pois possui uma maioria na hora da votação na Assembleia. O que torna as ações ordinárias ainda mais interessantes, contudo, para o investidor, é o que nós chamamos de tag-along. Mas o que é então tag-along? Tag-along é o direito que a lei das sociedades anônimas dá a todos os acionistas com ações ordinárias de participar do prêmio de controle. Dessa forma, esses acionistas possuem o direito de receber por suas ações 100% do valor pago para o controlador em caso de venda da empresa. Como você viu, o tag-along preserva os interesses do investidor minoritário numa possível transferência do controle desta companhia. Com a evolução do novo mercado e os novos conceitos das boas práticas da governança corporativa, muitas empresas, a partir do ano de 2001, passaram a emitir somente ações ordinárias em suas aberturas de capital. O outro tipo de ações negociadas na Bolsa são as ações denominadas preferenciais, ou PNs, como são conhecidas popularmente no mercado. Estas não protegem o acionista dando direito a voto ou estendendo o tag-along, como nós vimos nas anteriores, que são as ordinárias. No entanto, são ações bastante típicas no mercado brasileiro, que possui inclusive a maior liquidez na Bolsa de Valores, até pelo volume grande de ações que foram emitidas no passado desta natureza. A nova lei das SAs limitou a emissão das ações preferenciais a partir do conceito do novo mercado. Desta forma, hoje, a empresa deve emitir somente ações ordinárias ou então deve emitir uma ação preferencial para cada ação ordinária. Lembrar aqui que para as empresas que já possuem capital aberto, antes dessa nova legislação, a regra permanece a mesma, ou seja, ela pode continuar emitindo ações na mesma proporção de ordinárias e preferenciais que já emitiu no passado. Vantagens das ações preferenciais. Uma das importantes vantagens desse tipo de ação sobre a ordinária é o recebimento de dividendos, onde normalmente o preferencialista, como é denominado quem tem ação preferencial, recebe um montante superior de dividendos. Lembrar aqui que dividendos é o nome que se dá à participação nos resultados da companhia que o acionista minoritário recebe. Também, uma possível liquidação futura desta empresa, os investidores que possuem ações preferenciais também têm a preferência no recebimento do seu investimento. Vamos ver agora como são compostos e como funcionam, para que servem os códigos das ações. Todas as ações negociadas na Bolsa possuem uma identificação que possui 4 letras na sua formação e um número. Sendo que as ações ordinárias sempre terão na sua composição 4 letras que identificam a empresa a qual pertence esta ação e o número 3, que identifica a ação do tipo ordinária. No caso das ações preferenciais,
Elas também terão as mesmas 4 letras na sua composição, no entanto, serão precedidas pelo número 4, que identifica ações do tipo preferencial. As ações também podem ser diferenciadas por classes. Desta forma, também podem ser emitidas ações preferenciais das classes A, B, C e diferentes tipos de ações preferenciais, indo até a classe Z, se for necessário. Essas classes diferenciadas são ações preferenciais, mas com alguma característica diferente das preferenciais anteriormente emitidas. Podemos citar, por exemplo, ações do tipo A, classe A, que são bastante negociadas na Bolsa de Valores. Temos como exemplo a Usiminas, onde temos a ação Usim 5, Vejam que na composição existem as 4 letras, conforme eu falei antes, que identificam a empresa, e o número 5, que identifica uma ação preferencial do tipo A. Também poderão aparecer no mercado sendo negociadas ações do tipo B, sendo que neste caso poderíamos citar como exemplo as ações da Eletrobras, onde nós temos a negociação da ELET 6, que é uma ação preferencial nominativa do tipo B. Vejo no quadro mais alguns exemplos de códigos e ações de empresas negociadas na Bovespa. Vejo neste quadro, por exemplo, as ações da empresa Natura, que são negociadas na Bolsa com o código NATU3, que é uma empresa do setor de cosméticos. Também temos ações da Gerdau, por exemplo, negociadas com o código GGBR4, empresa do setor siderúrgico negociada na Bolsa. Também citando como um outro exemplo, a Vale do Rio Doce, empresa de mineração, que é negociada na Bolsa com o código VALE5. As ações dentro da Bolsa também podem ser diferenciadas por níveis. Nesse sentido, temos em primeiro lugar as Blue Chips, ou ações conhecidas como sendo de primeira linha. O que são ações de primeira linha Blue Chips? São ações de grande liquidez, de empresas tradicionais, bastante conhecidas, com grande volume de negócios dentro da Bolsa e normalmente companhias de grande porte. Também temos ações negociadas denominadas ações de segunda linha. Neste caso, já são ações com um risco um pouco maior do que as de primeira linha, que tratamos anteriormente. Os preços normalmente são um pouco mais baixos e são ações mais sensíveis aos movimentos do mercado, tanto de baixa quanto de alta. Também temos as ações de terceira linha, estas conhecidas por possuírem pouca liquidez, médio e pequeno porte, normalmente a característica das empresas que negociam esse tipo de ações, e a sua negociação na Bolsa caracterizada pela descontinuidade. E ações também de privatização. O que são as ações de privatização? São ações negociadas nos leilões do Programa Nacional de Desestatização promovido pelo governo federal. Nesse caso, podemos citar como exemplo ações da Vale do Rio Doce e da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Dentro da Bolsa de Valores, também temos a negociação das units. Mas o que são units? Podem ser traduzidas como sendo certificados de depósito de ações ordinárias e preferenciais. Estas são negociadas na Bolsa sob o código com a formação do número 11. Por exemplo, temos negociação com grande volume em ações de Unibanco e ALL. Por que as empresas optam por colocar ONs e PNs no mercado? Porque estas permitem a alavancagem do controle. Ou seja, o sócio majoritário da companhia, com apenas 25% do capital total da empresa, garante o controle desta companhia. Caso ele emita ações ordinárias, esse percentual seria de 50%. A composição de cada ação unit depende da estrutura de capital da empresa. Quando as preferenciais correspondem a 2/3 do total, as units são formadas por 4 ações preferenciais e uma ordinária na sua composição. Quando o capital é composto por metade de ações preferenciais e outra metade por ações ordinárias, as units são compostas por uma ação ordinária e 2 preferenciais.
Vamos entender melhor como isto funciona? O detentor da unit possui os mesmos direitos assegurados por lei às ações ordinárias e preferenciais comuns, ou seja, as primeiras têm direito a voto e as segundas fazem jus ao recebimento prioritário de dividendos. Tanto o direito de voto como o recebimento dos dividendos são proporcionais à participação de cada papel na unit. Como podemos observar, as units proporcionam direitos e deveres tanto das ações preferenciais quanto das ordinárias que as compõem, na sua devida proporção. Veja neste quadro alguns exemplos de units negociados na Bovespa. Como vemos nesse quadro, as ações da ALL América Latina Logística, negociadas na Bolsa, possuem o código ALLL11, que é uma ação do tipo unit, conforme acabamos de ver. Neste caso, a sua composição é a seguinte: para cada ação ordinária, existem 4 ações preferenciais nesta composição de cada unit. Também vamos ver um outro exemplo, por exemplo, Sul América Seguros, vocês podem ver ali que é negociada na Bolsa sob o código SULA11. Então são 4 letras e o número 11 que identifica que trata-se de uma unit. O investidor que está comprando este ativo, esta ação, na prática está comprando uma ação ordinária de Sul América e 2 ações preferenciais desta mesma companhia. Como vimos no quadro, as units podem ter diferentes composições de acordo com a estrutura da empresa. Sendo assim, é importante conhecer primeiro a formação dessas units antes que você venha a negociá-las dentro da Bolsa de Valores. Um assunto que tem se destacado no atual cenário do mercado de ações é a governança corporativa. Devido à sua importância com relação à transparência das empresas, resultando desta forma em maior liquidez de seus ativos na Bolsa e a sua consequente valorização nos preços, nós convidamos para participar desta aula a senhora Heloísa Bedix, que é diretora do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A Heloísa vai nos falar com muita propriedade sobre esse assunto que merece hoje especial destaque, merece especial atenção por parte dos investidores. Heloísa, a governança corporativa tem ganho cada dia mais importância dentro do mercado de capitais como um todo. A questão primeira que eu coloco é exatamente essa: o que é, afinal de contas, a governança corporativa nas empresas? Existem diversas definições sobre governança corporativa. Então, o CDE tem uma definição, Nações Unidas tem outra definição, aqui no Brasil o manual da CVM tem outra definição. Aqui no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, nós dizemos que governança é um sistema pela qual as sociedades são dirigidas e monitoradas e envolve um relacionamento entre a propriedade, ou seja, os acionistas, os cotistas, quando falamos de uma empresa de capital limitado, a gestão dessa empresa, a diretoria dessa empresa, as auditorias, auditoria independente, auditoria interna, o conselho fiscal e os demais stakeholders. E quais são as linhas mestras da boa governança corporativa? Existem os princípios da governança corporativa. Nós trabalhamos no IBGC com 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas, que é uma tradução do termo em inglês accountability, que é um termo de difícil tradução. Então, prestação de contas não define no sentido do que vem a ser accountability. E o 4º é a responsabilidade corporativa. Então, a transparência, a organização tem que ter um desejo de ser transparente. Então, ela tem que informar o que está acontecendo, uma informação equilibrada, não só informações positivas, mas também informações negativas. Isso
cria uma segurança para o investidor. O segundo é a equidade, ou seja, o tratamento igualitário para os seus acionistas, para os teus cotistas. O terceiro é a prestação de contas. Então existe dentro do sistema de governança corporativa todo um processo de prestação de contas. Um exemplo, a diretoria presta contas ao conselho, o conselho presta conta à propriedade, aos sócios, aos proprietários, acionistas dessa empresa, e a organização como um todo presta contas à sociedade. E o quarto é a responsabilidade corporativa, onde nós trabalhamos com o conceito também de responsabilidade social, de sustentabilidade, da parte de ambiental, que são pontos que não eram até então muito preocupantes, as organizações não prestavam atenção na parte ambiental, na parte social, anos atrás, e hoje responsabilidade corporativa já é algo que faz com que o investidor esteja preocupado também se a empresa tem ou não responsabilidade corporativa. Sempre pensando no longo prazo, na perenidade da organização. E com relação às empresas, trazendo um pouco agora para o mercado de capitais, as companhias com capital aberto, qual é a principal importância da implementação destas regras, dessas boas práticas de governança dentro dessas companhias listadas na Bolsa? A governança corporativa, ela traz para a empresa um alinhamento entre quando você tem boas práticas de governança corporativa, existe um alinhamento entre o interesse dos acionistas e o interesse da gestão. Então, conflitos como conflito de agência, onde pode haver uma expropriação por parte da gestão contra o acionista, as práticas de governança corporativa minimizam este tipo de conflito. Um outro ponto, a adoção de boas práticas de governança corporativa, ela aumenta o valor, ela tende a aumentar o valor da empresa, ela preserva este valor e ela cuida para que a empresa exista no longo prazo. Então, trabalhamos também com o conceito da perenidade. Uma empresa que adote boas práticas de governança corporativa, ela está pensando no longo prazo. E com relação à adesão destas companhias às questões de governança, aos segmentos de governança corporativa, como é que são? Quais são as regras para a adesão a este segmento, ao novo mercado e, enfim, aos demais níveis de governança, para as classificações dentro dos níveis? Os níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, eles foram criados em 2000. Então, em dezembro de 2000 foi o lançamento desses níveis. Quando eles foram criados, houve uma adesão somente no nível 1, 18 empresas entraram no nível 1 da Bovespa, e com o passar do tempo houve um aquecimento no mercado de capitais brasileiro, então mais empresas passaram a se preocupar com governança corporativa e vimos nesses últimos anos um grande número de IPOs e diversas empresas aderindo a estas práticas e entrando nos segmentos mais altos, onde a exigência de governança corporativa é maior. Então existem 3 diferentes níveis: o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. O critério de exigência é exatamente da forma que eu mencionei. O nível 1 é onde a exigência é menor. No nível 1, a empresa está preocupada basicamente com transparência. Então, existe um percentual mínimo de ações que esta empresa tem que ter em circulação. Esse percentual é de 25%. Ela tem todas um conjunto de regras de divulgação de informações adicionais do que aquelas empresas que estão no mercado tradicional. Então, tem o ITR, tem o IAN, e ela tem que prestar essas informações para o mercado. Tem também, se existe um acordo
de acionista, este acordo tem que estar divulgado, ela tem que disponibilizar ao mercado um calendário anual dos eventos, das atividades dela, ela tem que ter, todos os administradores daquela empresa, eles assinam um contrato, um termo de anuência com a Bovespa. Então, o nível 1, ele é basicamente voltado para a transparência das empresas. O nível 2, onde nós começamos a ter regras um pouco mais exigentes, ele, além de todas estas que eu mencionei, no nível 1, ele também tem. A empresa necessariamente tem que ter um balanço, ou seja, as suas demonstrações financeiras, ela tem que estar em US GAAP ou no padrão internacional, o IAS GAAP. Ela tem que aderir à Câmara de Arbitragem, que no nível 1 não é necessário. Ela tem que ter um tag-along de 100% para os ordinaristas e de 80% para os preferencialistas. Então, você percebe que o nível de exigência vai aumentando. E o novo mercado, que é um nível mais alto, além das exigências do nível 1, do nível 2, tem um grande diferencial. As empresas que estão no novo mercado, hoje são mais de 100 empresas. Quando foi lançado em 2001, entraram 2 empresas que aderiram ao novo mercado, a CCR e a Sabesp, e elas entraram praticamente no mesmo espaço de tempo, uma diferença muito curta. E a grande diferença é que no novo mercado, as empresas só podem ter ações ordinárias. Então, não é permitido que haja ações preferenciais das empresas que estão no novo mercado. Quando nós falamos em ações ordinárias, nós estamos nos referindo àquelas ações que têm direito a voto. Então, um acionista que tem uma ação ordinária, ele pode exercer o seu direito de voto, ele tem o direito de participar de uma assembleia, ele tem o direito de votar num conselho de administração, ele tem o direito de votar em qualquer decisão estratégica que a empresa esteja fazendo, uma aquisição, uma fusão, uma remuneração dos seus administradores. Então, o novo mercado, ele concede esse direito a todos os seus acionistas. Então, a equidade é muito maior no novo mercado. E dentro dessa diferenciação desses níveis, do segmento de novo mercado, principalmente, que a senhora citou, qual seria o principal objetivo da criação do novo mercado? Na minha opinião, o principal objetivo foi alavancar o mercado de capitais brasileiro. Nós tivemos diversas crises, passamos por diversos planos econômicos diferentes, tivemos grandes problemas com ações na Bolsa de Valores. Isso fez com que houvesse uma insegurança por parte dos investidores no mercado de capitais. E também todo o processo inflacionário que o Brasil teve ao longo de décadas fez com que o investidor estivesse muito mais preocupado no curto prazo. Você deve se lembrar que existiu o overnight, então ninguém estava preocupado nem no mês, nem no bimestre. Tivemos épocas em que a inflação era medida quase que diariamente. O grande fator do lançamento desses níveis diferenciados na Bovespa foi um incentivo para que houvesse um aumento no mercado de capitais brasileiros. E acho que a Bovespa, agora BMF Bovespa, conseguiu cumprir o seu objetivo, tendo em vista a grande quantidade de IPOs, de empresas que abriram o seu capital nesses últimos anos e o incremento que houve do volume de transações em mercado de capitais. Essa adesão, Heloísa, a este segmento, ao novo mercado e também aos demais níveis, é facultativa para as empresas listadas na Bolsa. A questão que fica é até que ponto as empresas efetivamente terão condições ou estarão preparadas futuramente para participarem desse segmento. Existe já alguma previsão, digamos assim, do IBGC com relação às empresas, se em algum momento nós teremos todas elas classificadas nesse novo segmento?
Eu acho que é uma questão de tempo. Nós não temos uma estatística e eu não tenho conhecimento de nenhum estudo acadêmico que esteja fazendo essa previsão. A realidade é que o investidor, ele não quer correr riscos. O investidor não quer mais colocar o seu capital numa empresa onde ele não tenha uma prestação de contas efetiva. Ele não quer colocar o seu capital numa empresa onde não existe uma transparência. Ele não saiba o que está sendo efetivamente tomado de decisão, o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a tendência é que o capital deste investidor migre para esses segmentos onde essa segurança seja maior. Então, se você perguntar para mim se o mercado tradicional vai acabar, eu vou responder para você que não. Na minha opinião, ele vai existir. Mas, na minha opinião também, cada vez mais vai haver um fortalecimento dos níveis de governança. Hoje, a Bovespa está revisando esses critérios. Existe um grupo, o presidente do conselho do IBGC participa deste grupo, é um grupo formado por pessoas do segmento empresarial, de outras instituições, além do IBGC, como a PIMEC, a Brasca, CVM, tributaristas, juristas, que participam desse grupo e estão discutindo esse nível de exigência. Então, estamos numa fase transitória, está sendo revisado, e a minha opinião é que a Bovespa, BMF Bovespa, vai tornar ainda mais, a exigência ainda vai ser maior ainda. E, na minha opinião, também vai aumentar a adesão por parte das empresas a esses níveis, mesmo que cresça esta exigência, porque o investidor não vai querer colocar o capital dele no mercado tradicional, onde não existe prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa, aqueles princípios que nós comentamos há pouco. Ou seja, apesar de não ser uma questão legal, nenhuma empresa será obrigatória a aderir, a adesão deve acontecer sim, em número cada vez maior, justamente pela própria exigência dos investidores. Exatamente, ela é totalmente voluntária, da mesma forma que o código do IBGC, Código das Melhores Práticas, a adesão é totalmente voluntária. Se você comparar hoje o código do IBGC com as regras da Bovespa, existe um alinhamento total entre o código do IBGC e as regras da Bovespa. Então, as práticas de governança são a mesma e a adesão é voluntária. A empresa adere voluntariamente, mas indiretamente por uma pressão que o investidor não quer correr riscos. Luísa, os conceitos da governança corporativa não podem parecer um tanto subjetivos aos olhos do investidor? Alguns conceitos, eles são mensuráveis. Um exemplo, a separação clara entre os papéis. No mercado americano, a cultura americana, é muito comum você ter a mesma pessoa, o mesmo profissional, ocupando o cargo de chairman, que é o presidente do conselho, e o cargo do CEO, que é o diretor-presidente. Isto é algo cultural nos Estados Unidos. O profissional se sente com seu poder diminuído quando ele tem que dividir com outro profissional esses dois cargos. Agora, o Conselho de Administração, uma das funções do Conselho de Administração é monitorar o trabalho da gestão, monitorar o trabalho da diretoria executiva. Se você tem o mesmo profissional ocupando o cargo de presidente do conselho e de diretor-presidente, você tem um grande conflito de interesse. A mesma pessoa está se monitorando. Então, esta separação de funções, de papéis, é algo muito mensurável. Isso é uma prática de governança.
Uma outra prática de governança que é totalmente mensurável, é o funcionamento do Conselho de Administração. Dentro do sistema de governança, o Conselho de Administração é um órgão muito importante. Então, o funcionamento, a composição deste Conselho de Administração, a diversidade existente entre os diferentes conselheiros, a independência, quantos desses números de membros, quantos são independentes, quantos são conselheiros internos, conselheiros externos, isso são práticas de governança que é muito fácil de nós olharmos e medirmos. Mas, por outro lado, você tem outros fatores que são subjetivos, que é difícil de você mensurar. Um exemplo, a eficácia desse sistema, se o sistema está funcionando adequadamente ou não, se está agregando valor para a empresa, é mais difícil de você mensurar, já é subjetivo. Então, quando nós falamos em práticas de governança, nós temos a parte mensurável e uma parte subjetiva. E para que efetivamente essas mudanças cheguem até os investidores minoritários, qual é a atitude que se espera das companhias? Que essas empresas adiram a essas práticas, que elas tenham transparência, que elas pratiquem a equidade, que elas estejam preocupadas com o tag-along. O tag-along é o direito na saída, é o mesmo valor a ser pago para o acionista controlador, aos demais acionistas, que nós chamamos de acionistas minoritários. É que haja um enforcement por parte dos órgãos reguladores, como a CVM. A CVM, nós temos visto que cada vez mais a CVM está consolidada, está cada vez mais trabalhando, cada vez mais alinhada com as práticas de governança, a pressão por parte dos investidores. Então, o investidor institucional, então, está havendo por parte de fundos de pensão, fundos de private equity, fundos de venture capital, uma preocupação que naquelas empresas que eles estão investindo, que elas tenham práticas de governança corporativa. A Previ, Petros, Funcef, os maiores fundos de pensão, têm feito nos últimos anos um trabalho muito grande em que essas empresas que eles investem, para que elas tenham boas práticas de governança corporativa. Então, esse conjunto está fazendo com que haja um melhoramento no mercado brasileiro em relação a práticas, a adoção de práticas de governança. Heloísa, dentro das premissas das boas práticas de governança corporativa, quais são os pontos em que as empresas têm encontrado maiores dificuldades para cumprirem essas regras, enfim, essas premissas da governança? Muitos deles, porque existem culturas consolidadas já no Brasil, que precisaram ser mudadas nos últimos anos. Então, a questão cultural é um valor ainda muito forte no Brasil. Nós temos diversas empresas onde o empreendedor ainda é ativo na empresa. Nós temos ainda empresas onde o controle majoritário não está totalmente consciente de que a equidade é um fator importante. Muitas vezes uma expropriação por parte desse controlador em relação aos demais acionistas, esse é um outro problema. Aquele empreendedor ou mesmo o controlador, a dificuldade em abrir mão do poder, esse é um outro problema, abrir mão do poder ou mesmo conviver dividir o controle. Então, conviver com outro grupo que entrou na empresa também, ele não é mais o majoritário. Agora, as decisões não são tomadas somente por ele tem que fazer, ele tem que ouvir, ele tem que perguntar, discutir com esta terceira parte. A escolha de conselheiros também ainda é um problema cultural no Brasil, que já melhorou muito, mas ainda é um problema onde o que víamos era que as pessoas amigas, as pessoas mais próximas ou aquelas que estavam
com o pensamento alinhado com o controlador, que eram os convidados para integrarem o Conselho de Administração. Então, o Instituto trabalha nesse sentido desde a sua fundação, desde 95. Desde 98 nós temos um programa de formação de conselheiros. Então, o Instituto trabalha para melhorar também a qualidade do Conselho de Administração. Então, na minha opinião, esses 4 pontos que eu citei são os mais importantes ainda para que haja esta mudança. Numa questão anterior, Heloísa, citaste a questão da Câmara de Arbitragem. Sim. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse ponto para que o nosso aluno entenda o que é uma Câmara de Arbitragem, como é que ela funciona e de que forma ela beneficia os investidores minoritários da Bolsa, por exemplo. Certo. A Câmara de Arbitragem ela foi instituída pela então Bovespa, que hoje é BMF Bovespa, em 2001, e ela visa oferecer um fórum adequado para a solução de questões relativas ao mercado de capitais, especialmente de cunho societário. Então vamos considerar que o sistema brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, ele é um sistema lento, ele é um sistema moroso. Então, a solução arbitral ela é obtida muito mais rapidamente do que uma solução buscada através, por intermédio desse poder judiciário. Existe uma lei da arbitragem, uma lei que ela é antiga, uma lei de 96, e essa lei permite que determinados assuntos sejam resolvidos através de uma Câmara de Arbitragem. Então, hoje, a Câmara de Arbitragem da BMF Bovespa, ela é formada por profissionais conceituados no mercado brasileiro, convidados pela BMF Bovespa, e eles estão aptos num período, a lei determina que o prazo máximo seja de 180 dias. Então, as empresas escolheriam, dentro daqueles árbitros que a BMF Bovespa tem, quem iria arbitrar aquele conflito instituído de alguma forma dentro daquela empresa. Então, hoje, arbitragem e mediação é algo que os alunos devem prestar atenção e aprenderem mais sobre isso. Heloísa, o IBGC possui uma série de prêmios que são concedidos anualmente às empresas e pessoas que se destacam nesta área. Um dos prêmios é concedido às empresas que estão efetivamente empenhadas e cumprem, digamos assim, as boas práticas da governança corporativa. A gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre este prêmio. Eu vou pedir licença a você e vou falar um pouquinho dos outros 2 também, porque eu acho que para os alunos é importante que eles saibam que o Instituto tem um prêmio voltado para a área acadêmica, onde nós premiamos artigos, dissertações e teses voltadas a assuntos relacionados à governança corporativa. O segundo prêmio é voltado para a mídia. Então, os jornalistas também recebem um prêmio dos principais artigos que saíram nas diferentes mídias sobre governança corporativa. Agora, o terceiro prêmio, que é o prêmio de governança que você se referiu, ele é dividido em 4 categorias. Nós temos o prêmio para a empresa listada, empresa fechada, evolução em governança e inovação. Então, inovação é quando nós temos a empresa lança algo novo que possa se tornar um benchmark. Um exemplo, a Renner foi a primeira empresa que ganhou o prêmio de inovação. Por quê? Porque quando ela fez quando ela voltou para a Bolsa e fez a sua abertura, a sua segunda abertura de capital, que na verdade não foi bem uma abertura, ela ainda era aberta, mas ela fez a sua dispersão de capital, ela teve uma dificuldade muito grande em trazer esses acionistas na sua assembleia. Então, não existia um controlador, era necessário que houvesse um quórum mínimo de presença de acionistas na assembleia e ela tinha um capital pulverizado, um capital dividido em milhares de acionistas. E ela lançou um manual
para assembleias. Foi algo novo que vem sendo copiado no bom sentido pelas outras empresas. Quando você lança algo importante novo, as outras empresas, depois de um tempo, também adotam. Então, este é inovação. O segundo é evolução. O quanto uma empresa evoluiu de um ano para o outro. Então, a empresa que teve a maior evolução, ela também é premiada. Empresa de capital fechado, e daí o prêmio, o quarto tipo de prêmio que nós temos para empresas é uma empresa aberta. Existe um comitê aqui dentro do Instituto, formado por associados do Instituto, e este comitê trabalha em cima de um trabalho feito pela COPEAD, pessoas da COPEAD que são contratadas pelo Instituto, fazem todo um levantamento do material público das empresas abertas, e as empresas fechadas, elas têm que se inscrever no prêmio, porque os dados não são dados públicos. Então, as empresas abertas, elas não precisam se inscrever. Nós coletamos todos os dados e o Instituto convida a empresa, as que foram para a parte final, fazemos uma entrevista com essas empresas. Então, esta é uma forma que o Instituto vê de premiar as empresas que têm boas práticas de governança corporativa, de forma que isso vá ao mercado e o mercado use essas empresas como benchmark. Então, estes são os prêmios que o IBGC tem. Elisa, uma questão também, trazendo para a vivência, para o dia a dia do mercado, a partir da crise que nós tivemos agora em 2008, principalmente no mercado financeiro e nos demais mercados, várias questões, principalmente envolvendo a administração das empresas, gestão dos negócios, estão sendo revistas, rediscutidas. O que nesse momento realmente se fala a esse respeito? O que está sendo revisto sobre essa questão da gestão dos negócios? Vou responder mais em termos macro, pensando não só Brasil, mas pensando no mundo como um todo. A grande questão que está sendo discutida, se olharmos os jornais nessas últimas semanas, tem sido a remuneração dos administradores. Então, quando nós falamos do mundo, nós falamos dos Estados Unidos, principalmente, onde a remuneração dos executivos são somas exorbitantes, e mesmo empresas que tiveram grandes problemas no ano passado, como Lehman Brothers, como o Fidelity, empresas que praticamente acabaram, muitas delas acabaram, os executivos saíram com vultuosas somas, como bônus, valores que estavam sendo pagos a esses executivos. Então, está havendo todo um trabalho por parte do Congresso americano. Já era um assunto que estava tanto na plataforma eleitoral do Obama quanto do McCain, essa discussão sobre os valores pagos a esses executivos. Aqui no Brasil, nós temos remuneração também está sendo discutida, só que o problema no Brasil é outro. No Brasil, o problema é a falta de transparência. A lei das SAs, ela determina que a divulgação seja feita de forma global. Então, não se sabe hoje quanto ganha um diretor-presidente da empresa, não se sabe quanto ganha um conselheiro. Se sabe que os administradores, quando a lei se refere a administradores, ela fala de conselheiros e de gestores, diretores. Então, você tem um valor total, uma soma total, que é paga aos administradores. Então, está havendo uma pressão para que haja pelo menos uma divisão entre conselho e diretores. Então, quanto é pago para o conselho como um todo, para os diretores como um todo, e também as métricas utilizadas para essa remuneração. Então, quais são os bônus, se existe remuneração variável, se existe um plano de opção de ações para conselheiros, para gestores da empresa. Então, no Brasil, a CVM está com uma instrução, a 202, em audiência pública, perguntando, querendo ouvir do mercado o que o mercado quer. Se o mercado quer realmente que exista uma individualização nessas remunerações, ou se vamos trabalhar com grupos, conselho e gestão.
No Código das Melhores Práticas do IBGC, que também está em processo de audiência pública, terminou recentemente, nós vamos lançá-lo agora nos próximos meses, nós estamos sugerindo que seja 2 blocos. Um bloco para conselho, um bloco para gestão, mas que seja o processo desta remuneração seja muito transparente e as métricas sejam de conhecimento dos investidores. Então esse é um assunto que está sendo discutido em âmbito internacional, de uma forma diferente nos Estados Unidos, mas também relacionado com remuneração. Outro assunto muito discutido é a questão de riscos. Nós tivemos recentemente problemas graves com derivativos, onde o risco não estava bem determinado, bem definido, e a mitigação desse risco também não estava tão monitorada por parte do Conselho. Então são assuntos importantes que estão sendo discutidos, remuneração, a questão de riscos, a questão do mercado, essa crise atingindo o mercado acionário, o mercado de capitais, por outro lado, um fortalecimento por parte dos fundos de private equity, que também estão imbuídos em levar a governança corporativa para essas empresas que eles investem. Então, normalmente, esses fundos vão para essas empresas, trabalham na governança corporativa dessas empresas, eles dizem que eles deixam a empresa redondinha e depois eles acabam saindo da empresa e a empresa tem práticas de governança. Então, esses são assuntos importantes que os alunos devem estar atentos quando eles forem pensar em governança corporativa. E pensando nos alunos, quando eles estão preocupados em saber se uma empresa tem ou não práticas de governança corporativa, acho que a primeira forma seria olhar se essa empresa integra os níveis diferenciados da Bovespa e qual nível ela integra. Lembrando que o novo mercado é onde as práticas são mais exigentes. Outra forma é ver o nível de transparência dessa empresa. Então, existe no website da empresa uma área de relações com investidores, existe uma área de governança corporativa, normalmente é dentro desta área de relações com investidores. A empresa está colocando as suas demonstrações financeiras, pelo menos dos últimos 3 anos, 5 anos, no website para que fique disponível para que o investidor possa entrar, possa olhar. Existe um parecer de auditoria. Se ela é uma empresa de capital fechado, ela não tem obrigatoriedade em ter as demonstrações financeiras publicadas, ela não tem obrigatoriedade de ter uma auditoria. Se ela é uma empresa de capital fechada e ela tem tudo isso, significa que ela está bem acima da média das outras empresas de capital fechado. Nas de capital aberto, eu acho que prestar atenção se ela está nos níveis, em qual nível ela está. Olhem o website da empresa, prestem atenção se essa empresa faz reuniões com os seus investidores, nós chamamos de reuniões APMEC, qual a frequência que essas reuniões acontecem. Isso são pontos importantes que os alunos devem prestar atenção se eles tiverem interesse em investir na empresa ou mesmo conhecer um pouco mais da governança da empresa. Então, encerrando o nosso bate-papo aqui, agradecer imensamente a participação de Heloísa, foi muito importante, trouxe realmente informações relevantes aos nossos alunos, Heloísa. Então, agradecer e desejar também muito sucesso e parabenizá-los também pelo excelente trabalho que o IBGC vem desenvolvendo. É um prazer e estamos à disposição através do website do IBGC, www.ibgc.org.br. Como vimos nessa participação da Heloísa, a governança corporativa, através das boas práticas de governança, vem ganhando especial destaque no mercado corporativo nos últimos anos. Isto devido à transparência que traz principalmente para o pequeno investidor, para o acionista minoritário das empresas, que faz com que, de certa forma, os interesses
do sócio controlador da companhia passam a ser realmente muito próximos aos interesses dos investidores minoritários. Veja o que diz o senhor Eduardo Borges de Andrade, da CCR Rodovias, sobre a governança corporativa e a sua importância para as empresas, para as companhias que estão listadas na Bolsa de Valores. A governança corporativa teve de ser desenvolvida e moldada nos termos de uma empresa moderna, com participação de minoritários e funcionando de uma maneira muito transparente. Tudo isso levou a empresa a aumentar seu nível de agilidade, de eficiência, de modernidade e, sem dúvida, foi uma transformação muito benéfica à empresa. A CCR foi a primeira empresa a aderir ao novo mercado, exatamente pela percepção clara da importância do tratamento ao minoritário nessas novas perspectivas do mercado acionário brasileiro. Conforme vimos o depoimento do senhor Eduardo, fica muito clara também a importância da governança corporativa para as instituições, agregando a elas grandes benefícios. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que continuem estudando sobre os assuntos aqui abordados, procurem se informar, procurem ler e procurem continuar se desenvolvendo dentro dos assuntos aqui abordados. Para melhorar seus conhecimentos e aprimorar ainda mais informações sobre os assuntos aqui abordados, deixo aqui algumas dicas de estudo e pesquisa para vocês. Este livro, bem interessante, chama Bem-vindo à Bolsa de Valores, da editora Novo Conceito, escrito por Marcelo Piazza, uma obra muito prática, muito fácil leitura e de um bom volume de conhecimentos, principalmente para quem está iniciando no mercado, com dicas, com orientações, com explicações bastante fáceis e compreensíveis para os investidores. Também, no site da Bovespa, vocês têm acesso ao regulamento de listagem no novo mercado Bovespa Brasil. Um assunto que abordamos nesta aula, bastante interessante, que merece destaque e merece leitura de vocês. No site da Bovespa, além desta, tem muitas outras informações que eu recomendo realmente que vocês naveguem, busquem e procurem se informar sobre o mercado como um todo. Também no site do IBGC, onde consta o código das melhores práticas de governança corporativa, que é um assunto também que abordamos nesta aula, e ali você tem o código completo com todas as orientações, com todas as diretrizes que fazem parte das boas práticas de governança corporativa. Espero que tenham gostado da nossa aula. Eu fico por aqui e até a próxima.